Boa noite ao torcedor do Cuiabá, estamos aqui na Arena Pantanal, entrevista pós-jogo com o auxiliar técnico Luiz Fernando Iubel, derrota do Dourado para o Flamengo, oitava rodada do Campeonato Brasileiro, 2-0. Luiz, boa noite, a sua avaliação desta derrota nesta noite diante do Flamengo aqui na Arena Pantanal. Boa noite. Boa noite, ficamos desapontados com a derrota, porque é um jogo que teve um tempo para cada equipe, né? Primeiro tempo, o Flamengo foi amplamente superior, mas eu acho que pelo futebol apresentado no segundo tempo, de repente a gente merecia melhor sorte. Acaba sendo um tema das últimas rodadas, né? Onde a nossa performance vem sendo melhor do que a nossa pontuação, mas nós temos que manter a cabeça no local, porque não está faltando o trabalho dos atletas, dedicação, e a gente ainda tem muito campeonato pela frente para que a gente consiga brigar pelo objetivo que é a permanência na Série A. Luiz, agora a pergunta da mídia local, William Reis, site A Bola da Vez, MT, a defesa continua errando como hoje, e o Anderson Conceição segue como opção no banco de reservas. Qual o motivo da saída repentina e a falta de oportunidade para o capitão do acesso? Na verdade, eu não tenho costume, nunca vou individualizar erros, né? Nós tomamos o gol com 11, fazemos o gol com 11, então essa primeira parte da pergunta não cabe. Sobre a segunda parte, nós temos 4 zagueiros de muita qualidade. Comigo no estadual iniciou jogando Valber e Anderson Conceição. Agora nós temos que escolher 2 para jogar. O Anderson, no momento em que a gente vinha sendo pressionado no Morumbi, ele entrou e entrou muito bem. Eu tenho confiança absoluta nos 4 zagueiros do elenco. Agora a pergunta do Vitor Arias, Rádio Conte. Qual foi a principal orientação no intervalo para fazer com que o Cuiabá entrasse tão diferente no segundo tempo? Eu acho que coletivamente nós respeitamos muito o Flamengo na primeira etapa. Obviamente a gente estava tendo um pouco de dificuldade com o jogo entre linhas e a dobra do Bruno Henrique e do Michel contra o nosso lado direito. Então a primeira mensagem foi da gente, no bom sentido, não respeitar e ir para cima. Taticamente, nós voltamos ao jogo no primeiro tempo, depois do gol sofrido, quando a gente passou a fazer os nossos pontas acompanharem os 2 extremos da linha de 5 ofensiva deles, né? Mas a gente defendia praticamente num 6-3-1. Isso aí fazia com que a gente não tivesse força de ataque. Então nós mudamos o esquema para uma linha de 5 no intervalo. Então fizemos um 5-2-3 para que a gente, mesmo em marcação por zona, a gente encaixasse individualmente as pressões. A gente teve dúvida dos nossos gatilhos de pressão no início do jogo, estávamos duvidosos nos momentos de saltar, e com esse ajuste tático, mudança de sistema, no segundo tempo isso ficou mais claro para os atletas, teve o efeito esperado em termos de performance, infelizmente não em termos de resultado. Pergunta do Ademilson Magalhães, do site Imprensa Cuiabano, o que faltou para o Cuiabá para vencer o Flamengo hoje? De repente um primeiro tempo com o mesmo nível de consistência do segundo teria nos aproximado de um resultado positivo, né? Como eu comentei na pergunta anterior, nós tivemos algumas dúvidas sobre os momentos de iniciar a pressão. Eles nos dificultaram, colocamos muitos jogadores entre linhas, o que deixava os nossos atletas em dúvida nos momentos de saltar. Quando nós tivemos essa capacidade de fazer o ajuste e os atletas se adaptaram melhor também à situação dentro do jogo, que eu agora quero destacar aqui, que é um grupo que trabalha muito, é um grupo que se flexibiliza taticamente, e tenho total confiança que esse grupo vai ainda trazer muitas alegrias para a torcida dentro desse campeonato. Pergunta Douglas, RD News. Cuiabá chutou apenas uma vez no gol na etapa inicial. Melhorou no segundo tempo, mas sem efetividade nas finalizações. O time pareceu entrar em campo com medo do adversário. O que aconteceu no jogo de hoje?
Nós comentamos já, né, sobre essa situação e de repente nós entramos com um pouquinho de respeito e quando a gente recuperava a bola, nós recuperávamos a bola com muitos atletas longe do adversário. Então, de fato, a produção do primeiro tempo não foi algo que agradou, né? Mas nós fizemos ajustes, os atletas perceberam que tinham condições também de buscar um jogo mais ofensivo e nós conseguimos um segundo tempo interessante em termos de performance. Agora nós temos que trabalhar cada vez mais para que a gente traduza essas performances em pontos, né? Porque é os pontos que vão nos permitir subir na tabela, mas não tem outro jeito, é continuar trabalhando unido e a gente não tem nem tempo de lamentar que domingo já tem outro jogo aqui e nós temos que dar uma resposta em termos de pontuação. Pergunta do Miranda, Rádio Interativa FM de Querência, no Mato Grosso. Diante dessa derrota, qual a análise geral em relação ao desempenho do clube dentro da competição? O desempenho do clube dentro da competição, nós temos que ter em mente sempre que fizemos uma sequência de 4 jogos seguidos fora e acabamos de voltar em casa e enfrentar o atual bicampeão brasileiro, na minha opinião, o melhor elenco do país. Então, 5 jogos muito complicados. E, como eu disse anteriormente, acho que a minha avaliação geral é que em termos de performance, vem sendo superior ao que mostra na tabela. Desde que eu estou à frente na segunda rodada, acho que só o primeiro tempo do América Mineiro e esse primeiro tempo hoje foram abaixo, todos os outros tempos de jogo, ou seja, 8 de 10 tempos nós fizemos no mínimo para empatar ou vencer o adversário. Agora, é um ajuste ainda que nós estamos buscando para entender a competição, mas eu tenho certeza que se a gente continuar nesse nível de performance e acreditando cada vez mais na nossa qualidade individual, o clube tem toda a capacidade de sair dessa situação de zona de rebaixamento e progredir na tabela. Jonatas Gabetel, GE. Luiz, considerando o segundo tempo, o Cuiabá voltou a apresentar um bom futebol, mas ainda falta poder de definição. Você também está enxergando assim e como melhorar isso? Obviamente é importante que a gente seja capaz de converter as chances criadas em gol. Nós tivemos coletivamente essa situação também similar no último domingo, né? Já no jogo de São Paulo foi um jogo em que a gente foi muito efetivo. Me preocupou no primeiro tempo o fato de a gente não criar chances de gol, né? Isso, mas com o segundo tempo nós conseguimos criar chances de gol. Estamos passando por um momento em que de repente a bola está teimando a entrar, mas eu tenho certeza que não tem outra solução, é continuar trabalhando, trabalhos de finalização, de repente buscar soluções táticas para que as chances criadas sejam ainda mais claras, para que a gente consiga converter essas oportunidades em gol. Kaique Alves, da TV Cidade Verde. Cuiabá tomou pressão quase o jogo todo, na opinião dele. Normal por conta do elenco do Flamengo. Qual o fator primordial que você acha que fez o Cuiabá ser derrotado? Eu acho que foi o nosso primeiro tempo, né? E aí, se ele apontar em relação ao primeiro tempo, eu concordo que foi um primeiro tempo em que o Flamengo teve um amplo domínio da posse de bola e conseguia quebrar as nossas linhas e gerar perigo. Em função, mesmo assim, depois que fizemos o ajuste com os pontas acompanhando os extremos do 3-2-5 deles, a gente conseguiu controlar, mas sem força ofensiva. E aí no segundo tempo, com a equipe sendo agressiva no seu pressing, subindo para frente, quando o passe era recuado para trás, em 5-2-3 com encaixes individuais dentro do setor da bola. Aí eu acho que a gente fez um segundo tempo em que nós não fomos pressionados pelo Flamengo, muito pelo contrário, o segundo gol sai numa situação em que a gente já está se lançando ao ataque em busca do segundo gol e acaba ficando um pouco mais exposto dentro dessas situações. Última pergunta da Inês Alessandra, Portal Esporte News Mundo. Boa noite, mais um jogo que o Cuiabá dominou o adversário no segundo tempo, mas não saiu com a vitória. Você pensa em mudar a estratégia para enfrentar o Atlético no próximo domingo? Ainda é tudo muito recente, né? Nós precisamos analisar com calma o vídeo desse jogo, observar o estudo do nosso departamento de análise de desempenho em relação
Atlético Mineiro, né? Eu também gosto de fazer minhas próprias observações. E aí sim, com calma, toda a comissão técnica sentar para definir a estratégia. Obviamente, alguns ajustes serão necessários para que a gente siga em busca dessa primeira vitória. Eu acho que depois que ela vier, vai tirar essa ansiedade coletiva que existe aqui dentro dos jogadores, da comissão técnica, do próprio clube, que a gente possa de vez entrar na competição e aí sim passar a somar pontos e buscar fazer um campeonato de ascensão dentro da tabela. Obrigado, Luiz. Boa noite. Boa noite.